Começa agora no estúdio da Holiday Produções, na apresentação de Amaury Figueira, mais um podcast do projeto Papo de Música e Arte Valenciana, aprovado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença. Uma boa tarde para você, estamos chegando a mais um segmento da Lei Paulo Gustavo, mais um episódio. Essa Lei Paulo Gustavo, onde eu entrei com um projeto Papo de Música e Arte Valenciana, que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, que é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo de Valença. E hoje, nós estamos muito felizes porque nós estamos recebendo aqui Sebastião de Souza Medeiros, um autêntico valenciano, conhecedor da causa da cultura em Valença, da parte de arte e cultura, e ele é carinhosamente conhecido em Valença, não tem jeito de não chamá-lo assim. Ele é o nosso querido Tião Buda. Tião, muito obrigado pela sua presença. Gostaria nesse início aí de te deixar o microfone para que você se apresentasse e a gente começar o nosso bate-papo aí. Ô Amaury, uma boa tarde. Você já falou meu nome, eu sou mais conhecido como Tião Buda. E estamos aqui para a gente bater um papinho sobre a cultura da cidade de Valença, praticamente Valença é o centro da cultura do município, e a gente também não pode esquecer que essa cultura vem dos distritos, que compõem essa cultura nossa aqui da cidade. Ô Amaury, o carro-chefe hoje da cultura de Valença é a Folia de Reis e o Carnaval. Isso, tivemos 2 carnavais aí agora há pouco tempo que teve uma melhorazinha, a gente precisa melhorar mais a questão da cultura do carnaval, que é uma coisa turística. Eu sempre comento que é uma cultura que o mundo está abraçando. O Japão, a Argentina, Portugal, eles estão abraçando isso, não só o carnaval, como eles levaram a cultura nossa, que era a capoeira. A capoeira hoje está no mundo inteiro. Então a gente, brasileiro e valenciano, a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente não perder isso. Sim. Que é uma cultura que o mundo hoje, ele tira o chapéu para o povo brasileiro. Sim. Principalmente Valença, uma cidade que, eu não sei hoje, mas no passado tinham, vamos ver aí, uns 80% da raça negra. Sim. Que tinha na cidade. Então a maior parte da cultura brasileira é ligada ao quê? Ao negro. Claro. Você vê que a Bahia, ela desenvolve a cultura dela, que é conhecida mundialmente, por questão da convivência dentro do estado da raça negra, que nem acontece até hoje em Valença, que a cultura nossa aqui ainda é preservada pela maioria de negro, só que ela não tem divulgação, Amaury. As pessoas falam que Valença é riquíssima em cultura, eu de vez em quando pergunto, onde ela está? Sim. Que falta. Hoje a gente já devia ter em gravações, ou em livro, essa cultura. Para ter um documentário, Um documentário. Nós estamos, já foi o Demerval, vários outros aí, a Ondina, tinha lá Aparecida com o Nonu, a Avenida Borba ali com o Zonzoca. Então esse pessoal, o Demerval, Marina... Ayrton Gonçalves, que hoje esteve aqui também mais cedo. Participou um tempo com a gente lá no Conselho de Cultura. Então, Maurício, me entristece um pouco, porque a gente vê muita discussão em relação à cultura, mas ainda não houve ainda aquela coisa de sentar, que nem eu estou aqui batendo um papo com você, certo, falando sobre a cultura. Porque nós estamos perdendo a cultura de Valença. Tá vindo uma cultura mais moderna, a gente fala muito em relação à cultura, 2 pessoas, uma Rosinha, outra a Clementina de Jesus. Só que a gente esquece que essas pessoas saíram da cidade. E os que ficaram aqui mantendo a cultura? Verdade.
E nós estamos esquecendo dessas Sim. pessoas. Sim. Elas estão indo, né? Eu também não sei até quando o Papai do Sim. Céu vai deixar eu ficar por aqui. Sim. E um pouco da história que eu conheço. Hoje nós realidade. temos aí, não querendo te interromper, hoje nós temos aí de uma nova geração um rapaz que começou muito cedo, aos 12 anos, né, que foi lançado por aquele menino que dá aula de violão e cavaco, que é o Atier, que é o Vitinho, né, que é do bairro Água Fria, e está despontando aí nas plataformas digitais, apresentando em vários lugares, decolou. Então, tipo assim, mas existe mais, porque, Tião, você é um pouco mais velho do que eu e é ligado e sabe que Valença sempre foi um celeiro da cultura, né? No artesão, na dança, no teatro, tem aí os grupos de teatro, né? Nos músicos, você mesmo tem um parente lá que é músico, teve que sair fora de Valença, né? Foi fazer também participação no Melanina Carioca, que é o Arnaldo Júnior. Arnaldo Júnior, né? Um grande vocalista, conhecedor de música, e a gente sabe da luta, né? Mas tipo assim, aquilo que você falou, quem está hoje aqui precisa realmente estar valorizado. E você tocou bem no carro-chefe, que é a Folia de Reis e o Carnaval. E o Carnaval, né, até mais do que a Folia de Reis, você pode até me replicar se for mentira ou não, mas a gente saía aí para fora há anos atrás, décadas atrás, né, no antigo século, né, no século passado, e as pessoas falavam assim, pô, lá que tem aquele carnaval de rua, porque era o carnaval, né? Ô Mauri, eu não posso deixar de falar no Samuel do Barroso. Sim, né? Claro, conheci muito. O broco de bicho do Barroso é uma coisa que eu, pequeno, me lembro muito desse broco. A gente está falando em músico, tem o Douglas Lacerda. Sim, compositor. Super conhecido, rapaz, Sim, no Brasil. Hoje eu vi um stories do Arnaldo Júnior, né? Que ele vai gravar uma nova música no estúdio do Douglas Lacerda, e ele apresentou o Douglas, né? Falando para quem não conhece, um cara que tem composição pro Vitinho, pro Belo, pro Pichote, entendendo? É porque muitas das vezes a pessoa dá valor igual o passarinho, né? O passarinho que canta que tem valor. Mas o passarinho que compõe e fica quieto não tem valor, mas tem um valor tremendo. E o Douglas Lacerda é de Valença, genuinamente valenciano. Ô Mauri, todos esses que você falou aí, eu tive o prazer de conhecer, né? Ainda não estavam com essa fama toda. E é a minha preocupação, porque a cidade está crescendo, né? Uma cidade que eu falo que está ficando nova, e essa geração não tem esse conhecimento, que muitas vezes, Mauri, o santo de casa ele não faz milagre. Sim. Né? A gente vai deixando os santinhos no pedestal, né? Ele envelhece e as histórias desse santo acabam se perdendo. Sim. Então, o que eu estou te falando, quando eu pergunto aonde está a riqueza da história de Valença na questão da cultura, porque não tem muita coisa escrita sobre isso. Eu tenho um livro lá em casa sobre a história de Valença. Tem gente que fez por Valença, está esquecida. Sim. Tá? Que levou o nome de Valença até para fora daqui. Quando a gente lembra também na área de esporte, teve o Tião Caixote. Sim, né, com certeza. Morreu, está enterrado lá em Portugal. Vários outros aí. Na área do jornalismo, o Sérgio Chapelin de Valença. O Silvestre. Sim, Silvestre, o Ednei Silvestre, né, que esteve como um emissário da Globo fora do país, na Europa, nos Estados Unidos. Verdade. Então, Amaury, a preocupação minha é essa, porque hoje tem muita gente que fala na cultura de Valença que ouviu dizer. E só para replicar você aí, para a gente não perder o fim da meada, sim, hoje teria que ter um documentário para a gente deixar para as próximas gerações. Porque tem uma geração aí nova, os adolescentes principalmente, que se não tiver uma coisa bem documentada, nunca saberão, né? Ontem eu tive aqui com o Fabrini, que está fazendo um documentário, e levou até uma menina chamada Rafaela, com aparência
parecido com o cabelo tipo da Rosinha de Valença no jardim, com violão, naquele mesmo banco de jardim, né? Botou as fotos naquela cor de preto e branco do passado. Então vai ter um documentário, vai ter uma exposição de fotos no Sesc Valença. O Fabrício, ontem eu fiz isso com ele. Aí, voltando a esse assunto, se a gente não tiver isso aí bem montado, vai ficar somente no Rosinha e na Clementina e os que tiveram remanescentes. Não é isso? É a preocupação, Amaury. Hoje a gente tem um conselho atuante tá, na cidade, são pessoas jovens que estão com vontade de fazer a cultura de Valença voltar a um patamar. Então, Amaury, traz um pouco assim de apreensão na gente por questão de ver se perdendo. Você está falando no Fabrini que trouxe essa menina? Sim. Né? Mas é uma coisa assim que não acontece sempre. Sim, verdade. Né? Não acontece sempre. Você vê, hoje nós temos um jardim de cima que no passado praticamente era o mesmo que a gente está vendo hoje. Sim. Né? Tinha um cinema e tal. Sim, sim. Então nós perdemos muito o teatro. Antes de ter o teatro hoje, né? Que eu não posso esquecer de um Alabada, né? Que sempre envolveu o carnaval dentro do teatro. Uhum. Tá aí o Cadu, que é mais recente, Sim, né? A gente não pode deixar. Sim, com certeza. O Carlos Henrique. Então, Amaury, se houvesse uma preocupação maior com a cultura de Valença, nada disso seria esquecido. Isso era levado para as escolas, tá? Dentro da educação, que deveria ter essa preocupação dessa cultura valenciana ser levada para as escolas. Ô, Amaury, há pouco tempo eu tive até... me passaram um documento que em 1940, uma mulher negra, ela tinha a pele um pouco mais clara, mas em 1940, quando a mulher cuidava de filho e de fogão, ela fez a primeira escola de samba do Benfica. Olha que bacana. Tá? E esse documento chegou na minha mão, fui presidente do clube, não tinha conhecimento do documento. 1940. 1940. Eu tenho orgulho até de contar essa história, que fiquei sabendo há pouco tempo. Foi minha mãe. 80 anos atrás, praticamente. 80 anos. A minha mãe que glória. Fez a primeira escola de samba do Benfica. Qual o nome da sua digníssima mãe? Ondina. 1940. Foi o primeiro. A primeira escola de samba do Benfica. Escola de samba mesmo, porque na época não existia bloco, né? Não, era a escola de samba. E com baianas. Não, começou, Mauri, a história real, era bloco. Tinha estandarte, né, que está voltando agora, os estandartes. Naquela época tinha bloco. Sim. A gente fala escola de samba, mas era bloco, né? Pelo o documento que a Dirce Dantas, presidente da escola de samba do Benfica, né? Foi a última presidente da escola de samba. Ela me passou esse documento. Olha que bacana. Entendeu? Isso é um troféu, né, Último? Nossa, olha, Maurício. É um troféu. E de uma pessoa que, vamos dizer assim, havia necessidade dela passar, uma pessoa que teve dentro da escola de samba, né, anos, que as pessoas que tratavam do carnaval, não quando eu falo de carnaval, tem pessoas que acham que começaram a me conhecer há pouco tempo. Conheci a minha irmã, a Marinha, que montou o primeiro bloco de embalo da cidade, né? Então eu venho de uma família com tradição no carnaval. Eu tinha um tio, pai do Manelzinho, que jogou muito tempo futebol em Valença. Claro. Ele era envolvido com folia de reis, então a gente aprendia as coisas. Eu vim de pequeno, eu não ouvi falar, eu participei. O Carnaval de Valença a gente fabricava instrumento em casa. Eu já te contei aqui uma vez essa história, que arrumava barrica de madeira, couro de boi lá no antigo matadouro, raspava aquilo primeiro com caco de vidro e depois vinha com esse barbeador de gilete. Para ter os primeiros equipamentos de percussão. De percussão. Aí, com o tempo, começou a gente conseguir uns latões eu não sei se era de carbureto, alguma coisa. Sim, entendi. Aí o que acontecia? Você tinha que arrumar pedaço de vergalhão,
soldar um parafuso na ponta. Para ter o aperto, para ter o aperto. Para ir tirando aquela coisa de pregar com tachinha. Sim, entendi. Acho que nem existe mais. Criava-se um aro, né? Entendeu? Para poder colocar a pele. Isso um pouco mais recente. Aí depois veio, eu não me lembro o nome da pessoa, que na época ele fez um instrumento que a gente chamava de tantã, que era o ripinique hoje. Foi feito na época na oficina da Ferreira Guimarães. Olha, como é que tem história, gente. Tamborim, a gente vê hoje, quantas vezes eu, meu primo, né, que tinha o falecido Zé Mirra, poucas pessoas lembram dele, ele cortava as madeiras para fazer tamborim. E eu e Mané, a gente desfilava não, participava do carnaval carregando jornal. Aí as pessoas me perguntavam, pô, carregar jornal no carnaval? É porque os instrumentos de couro de boi, conforme você ia fazendo o som, ele ia murchando, você tinha que acender a fogueira para esquentar. Para esquentar ele, para você dar continuidade. Então é uma história, Mauri, vamos dizer assim. Uma história até primitiva, Primitiva. Né? Aonde começou as coisas. Entendeu? Olha, gente, então, eu não sabia disso. Não sabia. Esse é o Carnaval de Valença, né? 1940, eu ainda não era nascido. Sim. Eu vi a minha mãe sempre comentando. Minha mãe guardou várias fantasias na época do Benfica. Aí o tempo vai passando. Foto, Mauri, eu estou conseguindo resgatar algumas sobre o Carnaval, para a gente ter um arquivo, alguma coisa, para lembrar disso aí. O Elzo Ferreira. São poucas pessoas. Não, eu ouvi falar no Elzo. Milton Rudiguer, você sabia que ensinava passo para as pessoas que desfilavam? O Milton da rádio. É mesmo? O conhecido e famoso na época Coró Cocó. Coró Cocó, entendeu? Então, tem foto em relação ao que eu estou falando, né? Pelo tempo. Época também de um grande fotógrafo e carnavalesco natalino, né? Rapaz, o natalino que organizava os concursos até no dia da entrega de troféus no Democrático, não é isso? E outra coisa, Mauri, os clubes em Valença, né, os dois maiores, tinha desfile de fantasia. Sim, verdade. Né? Tinha desfile. O Inério sempre envolvido, o Silvio Januzzi, também. Que a gente não pode deixar. Que saudosismo, E o homem do Carnaval de Valença era o senhor Baianinho. Sim, verdade. Das batalhas, dos troféus, verdade. Né, que na minha casa tinha muito, aí as crianças vão crescendo, as coisas vão se perdendo. Então, hoje, está aí um Samuel vivo, né, tem uma história muito grande sobre o Carnaval do Barroso, do Carnaval de Valença. Então, as pessoas precisam conhecer, a gente fala assim, a cultura de Valença hoje, ela está na mão de uma secretaria. Sim. Né? E tem que resgatar isso. E tem uma liga, né, da qual você faz parte, né? Tem, Mauri, olha... Da Liga das Escolas de Samba, né? Já teve várias pessoas assumiram. Você também já voltou, já saiu e já está de volta, não é isso? Mauri, quando a gente vai vendo que as coisas estão se perdendo, a gente tenta resgatar. Uhum. Eu tenho hora que me aborrece, dá vontade de eu ficar quietinho no meu canto. Mas tá no sangue, né? Não tem jeito. Ainda mais agora com essa premiação da dona Dirce Dantas, né? Entregando um jornal, um documento onde a dona Ondina, não tem jeito também da gente falar em carnaval, não querendo te interromper, falar em carnaval e lembrar do nome da dona Ondina. Quer dizer, não é que eu não lembrava, mas eu não assimilei o nome da mãe, porque a dona Ondina eu sempre conheci. Né? Morava até ali na rua Araújo Leite ali, né? Perto do Passo a Passo, do Creche Passo a Passo. Então, tipo assim, agora você mais do que nunca, com essa relíquia, que você vai ter que guardá-lo, né? Como se fosse um pergaminho, fazer uma xerox, fazer um todo plastificado para que as traças não venham futuramente, né? Perfurar e você deixar para as gerações, né? Ô Mauri, isso não devia só ficar na mão nossa, né? Sim. É uma coisa que você estava falando na Liga das Escolas de Samba. Eu sempre tive uma preocupação que a gente teria que ter em Valença um museu do carnaval. Verdade. Entendeu? Que hoje você viu os comentários sobre Três Rios.
Mas a gente saía daqui para desfilar em Três Rios. Sim, verdade. Em Barra do Piraí, em Volta Redonda. Não, o foco do carnaval sul-fluminense era Valença. E não a folia. Não tinha Volta Redonda, não tinha Barra do Piraí, Três Rios, nem nada. Nada, era Valença. Então você vê, 1940, uma mulher, tá? Que era uma época difícil de uma mulher ter voz em algum lugar. Sim. E eu estou tentando fazer um levantamento, porque acho que foi a primeira mulher a ser envolvida na cultura. Ah, mas com certeza. Entendeu? Com Principalmente certeza. cultura de carnaval. E a questão também, Maurício, que a gente fala da Folia de Reis, há uns tempos atrás a gente tinha um turismo externo. Hoje a Folia tem um turismo interno. Por quê? Volta Redonda cresceu a Folia de Reis. Sim. Paulo de Fronten, Rio das Flores tem. Então, as pessoas não saem para vir assistir a Folia. Pessoas daqui de perto da região, elas não estão vindo quase mais a Valença. Antigamente, no período da apresentação das folias, você rodava no centro da cidade, você via placa de carro de fora, que vinham. Hoje você vai lá na ilha, ali em Volta Redonda. Ilha São João. Tem lá a apresentação da folia. Sim. Totalmente diferente. A gente que vem acompanhando isso há muito tempo, o Brasil inteiro tem folia. Eu participei há uns tempos atrás, fui com o Chico, na época era o presidente do Conselho das Folias. Sim. Eu fui a um fórum ao Rio de Janeiro. Eu falava com eles que no Rio, nas favelas, tinham folia de reis, que não tinha conhecimento, muitas pessoas, em relação a isso. Então, Maurício, traz uma dorzinha por dentro, quando você vê as coisas acabando e aparecendo gente que, em vez de deixar a cultura aparecer, ela quer aparecer na frente Sim. da cultura. Mas deixa eu te falar uma coisa, você, pelo seu conhecimento de carnaval, você conhece Valença, cada palmo dessa rua de Valença, dos distritos. Você ainda vê condições, se tiver uma dedicação, né, por parte aí dos governantes, né, vamos dizer aí para os próximos governantes, de se resgatar ao ponto de tipo assim, chegar ao patamar que chegou hoje, porque eu vou tirar por Três Rios, porque eu tenho amigos que hoje são buscados aqui em Valença, né, igual o falecido, o William, que esteve aqui, que era mestre de bateria, né, ele ia lá ensaiar, o Fumanchu teve até, o cara falou assim, vou te buscar em casa, mas o Fumanchu, como intérprete, ele tinha o compromisso dele de trabalhar. Um outro menino também, que eu esqueci o nome dele, um magrinho que era da biquinha, que puxava samba enredo, hoje ele é cristão, estou tentando lembrar o nome dele aqui. Ele cansou, ele falou, Mauri, era só eu pedir, se eu não tivesse ônibus, vir me buscar. Por quê? Isso daí é igual, eu vejo que é igual olheiro de futebol. O cara coloca uma pessoa de Três Rios aqui e fala assim, vamos ver como é que é o carnaval deles, para a gente fazer aqui, né? Agora, se a gente aqui, né, a gente que eu falo é o seguinte, né, o Poder Executivo junto com a Liga, e se a Liga, os blocos, as escolas querem fazer, né? O olheiro está olhando para poder copiar e os blocos não têm a assistência que precisa ter para desfilar, começa a sair pelos dedos, não seria isso? Ô Mauri, em parte já aconteceu isso, mas hoje eu continuo repetindo uma coisa. Não adianta você ter uma liga, né, se você não tem um apoio. Eu não estou falando que tem que carregar no colo. Sim, entendi. Tá? Você vê que hoje, eu vou dar um exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que praticamente vive hoje do turismo, da cultura do carnaval, do pagode, de várias outras coisas, que praticamente é o carnaval. Durante o ano inteiro, o Rio... o funk que foi nomeado há tempos atrás pelo Diário Oficial, pela Rosinha Garotinho. Entendeu? Como folclore. Então, Maurício, o porquê que as cidades pequenas não conseguem? Eu vou te dar um exemplo. Eu venho com esse projeto tem muitos anos. Era um projeto de se criar uma oficina de percussionista, de carnaval. Sim. Tá? Quando a gente chega a comentar isso, pensa que você quer tirar o mérito do pessoal que estão aqui. Só que o carnaval, os anos vão passando, eles vão modernizando, porque nós afastamos as pessoas
do carnaval. Você vê, o carnaval do Rio, 90% dele é turista. E o turista, que nem a gente brinca, não sabe fazer no pé, não sabe. Sim. Né? E hoje já foi provado, que a gente vem falando isso há anos e anos, que o samba, quem sabe sambar, não precisa entrar numa academia. Sim, verdade. Entendeu? Se você vê a mulata e tal, É. mas aquilo ali é a ginástica da batida do carnaval. Sim, mas praticamente já nasce com a pessoa, né? Entendeu? Não, agora tem a facilidade de aprender. Sim. É uma coisa que eu sempre tive vontade de trazer, que nem na época eu estou te falando, o Milton, tinha o Sabará, tinha um outro rapaz que trabalhava no Rio, pegou conhecimento, acho que foi na Mangueira, e vinha para cá ensinar. A Marina, da Mangueirinha, Sim. ela aprendeu na época que a Ondina tinha não vou falar a mãe, mas a Sim. Ondina, né, de falar em questão da cultura, o Milton ensinava o Sabará, que poucas pessoas lembram do Sabará. O Sabará foi falado hoje aí pelo Ayrton Gonçalves. Entendeu? Olha a coincidência, né? Entendi. Então são histórias que estão batendo tete a tete, pode falar. Então isso está se perdendo. Ô, Maurício, tem uma coisa que eu falo e muitas vezes eu sou até criticado. Tem uma moça que eu conheci, a gente não pode falar que copiou, ela um dia conversou comigo, que viveu em Juiz de Fora, conheci o carnaval de Juiz de Fora, era um carnaval grande, tá? Lá. Ela trouxe um pouco de uma cultura que a gente estava querendo fazer aqui, mas não tinha um amparo. Que muitas vezes a cultura, Maurício, o que atrapalha nela é o preconceito. Entendi. Entendeu? Tem essa coisa que atrapalha um pouco. Por quê? Ela está trazendo e tirando umas pessoas que viviam naquele cantinho, porra, mas mexer com carnaval, bater instrumento de carnaval. Hoje ela está aí, a Patrícia, que o pé de moça. Ah, sim, sim, né? com certeza. Está tirando umas pessoas que não E passaram. cresceu rápido, né? Mas a Maurício que eu estou te falando. Cresceu rápido, pelo tempo de estreia e sair, cresceu rápido. Já fizeram até uma apresentação no Pesqueiro do Vitinho, numa determinada noite. Estão ensaiando lá no Jardim de Cima. Então, isso era para estar nas escolas de samba. Eu trouxe a Maurício, na época o Delute estava, o Léo. Da cultura. Nós trouxemos um mestre da Grande Rio. Sentamos, conversamos e tal. E a pessoa para vir, para ensinar, você tem que, não digo pagar, mas ajudar, dar uma ajuda de custo, que Sim. tem passagem e tal. Isso tudo foi negado. Os instrumentos estão aí. Eu parei de me envolver um pouco, porque houve um desentendimento dentro da liga, que muitas Sim. vezes, Maurício, as pessoas estão me conhecendo agora, de uns anos para cá, né, quem não tinha envolvimento em relação à cultura, eu sou muito de ajudar a fazer, botar aquilo que eu sei, que eu conheci pelos anos, que a gente vem, depois que a mamãe desentendeu, vou até falar rapidinho, desentendeu com a diretoria do Benfica, na época ela Sim. montou a escola de samba dela, em 1960. Sim, era o da Ondina, né? Isso, o Valenciano do samba. Isso. Então você vê, de 60 até agora, você vê quantos anos tem isso e meu envolvimento dentro da cultura de Valença. Participei da primeira feira de arte ao Você ar está falando livre. de 1960? De Até 1960. agora são 64 anos. Pô. Você entendeu? Então, eu tinha que respirar isso tudo. Estava dentro da minha casa, Claro. dentro da minha Não tem família, jeito, né? entendeu? Dentro da minha família. E eu não sou daquele, eu ouvi falar. Quando alguém me fala que lá na torre tem um pé de dinheiro, eu não vou duvidar dela. Sim. Tem um porque pé de dinheiro, mas pode ser um pé de maçã que vai te dar um dinheiro. Verdade, né? verdade. Então, verdade. eu sou muito eu vou lá para ver. Não vai nascer dinheiro na árvore. Mas você vai vislumbrar que existe uma árvore que vai te dar o dinheiro. Vai me dar o dinheiro. Então, é o que eu estou te falando. É o que a gente tenta fazer para o carnaval. A maioria dessa liga já passou na mão de tanta gente que a última vez que nós pegamos, não foi eu sozinho,
ela tinha dívida, toda a documentação atrasada, Receita Federal. Eu nunca gostei de pedir dinheiro. Acho que isso foi um ensinamento da minha mãe, tá? Eu fui obrigado a fazer isso, para não deixar a coisa morrer. Botamos a liga em dia, não quis assumir a direção, que eu acho que a gente já pegando uma certa idade, você já tem que ir colocando as pessoas mais novas, né? E tentando mostrar a ela o caminho e tal, mas muitas vezes, Amaury, o ego, ele fala mais alto. É o que me preocupa em Valença dentro da cultura. Entendi. Entendeu? Você vê, tivemos esse carnaval esse ano, foi muito comentado, o melhor carnaval. Todo mundo fala que sempre é o melhor carnaval. Sim. Não conheceram o carnaval de Valença. Não. A geração aí não conheceu. O carnaval que eu sei, que eu entendo, né? Que eu também no passado já fui folião e através do modismo da época, né? Quando tinha Piruzinho, o Jorge que fazia... trabalhava na GTUs e tomavam conta do Apavorados da Travessa. Amaral. Eu como adolescente, com 12 anos, eu saí no Apavorado, porque era o modismo da época, né? E, na verdade, era um bloco praticamente, autenticamente só de homem. Isso aí. Até por causa do nome, Apavorados da Travessa. Isso. Depois é que abriu um pouquinho, né? Mas enquanto existiu, era o que tinha na época. A gente fazia fila ali em cima, perto da Mangueirinha. Isso, da Mangueirinha, onde tinha Travessa um negócio... Fonseca. Isso, na Travessa Fonseca, onde tinha ali também a banda Progresso, para poder, no dia do evento, eu lembro de pegar, de chegar lá com o papel que eu tinha pago lá, para poder pegar minha fantasia, para poder sair. Então eu lembro desse carnaval, né? Um carnaval que fomentava o comércio geral, né? Eu sempre nós já conversamos isso aqui em outras ocasiões aí, que o carnaval é essencial pro empresário ter aquele sorriso na boca, o cara também que não tiver a loja ali para poder vender, né? Aqueles penachos, peteca, brinquedo que tudo vende no carnaval, né? Mas o cara também que chegar com seu isopor para poder vender, né? Ele vai vender, quem está estabelecido vai vender. E, tipo assim, é essa visão que eu tenho, né? Porque, tipo assim, o carnaval com desfile, né? A gente sabe que as coisas foram modernizando e começaram a ter os shows de carnaval de rua, esse negócio todo, mas o desfile de carnaval, quantas senhorinhas, Tião, eu vi já pegar aquela cadeirinha até de praia, botar na beira ali com aquela corda estendida ali, esperando aquela posição. Eu morava no centro da cidade ali, praticamente ali onde a loja da Magelas, era o aluguel que meu pai pagava do lado, do seu Walter Nogueira. Eu via lá e falava, pai, chegou cedo lá, eu novo. Aí eu falei, você está marcando lugar. Chegava ali 6 horas da tarde, para um desfile começar às 8 da noite e terminar 11h30, meia-noite. Que hoje vai até 2, 3 horas da manhã, esse pessoal não aguenta mais. Sim, né? não aguenta. Falta de uma organização, né? Ô Mauri, outra coisa que, em relação a carnaval, a cultura, que você vê que a Folia de Reis, ela é da periferia. Ela começou a vir agora para dentro da cidade. Sim. Ela não invadia a cidade, ela vivia na periferia. Era aquela época ainda do medo, que quando você acompanhava uma folia, entrava num lugar escuro, que jogou pedra, que a folia tem 7 palhaços e de repente apareceu mais um, e sempre tinha essas histórias, né? Que eu me lembro de uma história, até rapidinho, da Folia de Reis, ainda não tinha o Jardim Valença. Ali tinha um campinho onde é a quadra. Então a gente vinha jogar time contra, que a gente falava. Sim. Um ano nós fomos para ali, estava no período da folia, um palhaço, acho que ele bebeu demais, e estava vindo do lado ali da Avenida Contorno hoje, que devia morar na Água Fria, que a Água Fria é mais antiga. Claro. Ele tentou passar debaixo da cerca, a farda da folia ficou agarrada no arame. Entendi. Amaury, uma coisa que eu não esqueço até hoje, ele pedindo perdão a Santo Reis de ter bebido e fardado. Sim. Entendeu? Que era uma coisa que o palhaço não tirava a máscara. Claro. Não passava na ninguém frente. Ninguém mostrava a identidade dele, né? Entendeu?
Então são histórias que eu estou te falando. Eu falei a história do carnaval, né, que na época os instrumentos eram muito difíceis, muito, tá? Muito difícil as escolas ter instrumento. Eu não gosto de comentar, várias delas, ou a maioria delas, o pouquinho que a Ondina tinha, ela emprestava. O pouquinho das roupas feias, vamos dizer assim, que ela fazia com praticamente recurso próprio. Ela emprestava, doava, entendeu? E não tinha sede. Ela tinha que pagar. Mesmo que tenha feito em 1940 uma escola de samba, claro, e tal. Mas era o que tinha na época, né? Então, cara, hoje eu estou olhando, que nem eu estou falando para você, eu estou agradecendo muito essa moça. Vou tentar ver se a gente consegue ter diálogo dentro dessa liga, que está muito difícil. Sim. Para a gente trazer esse carnaval de volta. Que eu falo que a bateria de uma escola de samba, se ela não existir, ninguém samba. Não. No passado, no Copacabana Palace, né, em grandes clubes no Rio, na Marina, se desfilava com fantasia de carnaval, mas era no piano. Sim, entendi. Né? Era uma festa de gala, né? De gala. Aí, nessa, deve ter surgido na cabeça, na época do Brizola, ele fazer o teatro ao ar livre, que hoje é Marquês de Sapucaí. Sim, né? Verdade. Que o teatro você paga. Antigamente ia para a avenida, não se pagava. Né? O carnaval era solto, era aberto. Hoje, isso foi criado para quê? Para mostrar para fora do Brasil, né, uma cultura do povo brasileiro. Você vê que o mundo hoje todo, que eu falei, conhece e sabe o carnaval. Está aí na internet, o japonês tocando pagode. Sim. Tocando... japonês, norueguês, alemão. Todo mundo está usando. É o que eu estou te falando, Maurício. Tinha uma senhora aqui em Valença, ela foi embora, acho que morava na Suíça, um dia nós tivemos conversando, ela falou que lá na Suíça, no período do inverno, os brocos, né, vamos dizer assim, Sim, ia para a cidade subterrânea, para dar continuidade ao aprendizado. Sim, né? Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que acompanhar. Quando fala em cultura, né, não é eu ouvir falar, eu acompanho tanta coisa, Maurício, que tem hora que eu fico até impressionado comigo mesmo e tenho até um pouco de medo. Que história, eu sentei muito na cozinha da casa da minha avó, que tinha uns bancos grandes, a gente sentava ali, a maioria dos netos, e eu aprendi isso de ouvir as pessoas mais velhas. Hoje eu tenho muita história que eu aprendi, ouvi, e depois fui atrás para ver se era verdade. Eu estou vendo hoje, né, uma cidade que eu tenho aqui, até uns documentozinhos aqui, que ela foi considerada o melhor clima, né, cidade modelo. Nós fomos perdendo isso tudo. Porque não se sentava na cozinha da vovó para ouvir a história. Sim. Né? Hoje o celular, algumas pessoas contam a história da maneira delas. Sim. Né? Muitos não têm nem conhecimento Mas passado. a autenticidade da história não sabe. Não sabe, entendeu? Hoje mesmo eu vi a festa junina. Você viu o pessoal no Japão, na China, um lugar desse, tocando na sanfona, quadrilha nossa daqui. E é praticamente praticamente não, um instrumento, né? O nome sanfona é um nome autêntico brasileiro. Né? A sanfona é brasileira. Sim, né? E o acordeon, que é usado na França, na Itália, né? Tem um nome o mais galanteio, né? Com acordeon, que o instrumento existe. Mas a sanfona foi uma coisa, até aqui eu entrevistando outro dia, aqui um grupo o Solimar do Barreirito, ele falou, explicando pra gente, falou, Mauri, pra gente falar acordeon, é o nome dele de instrumento. Mas pra gente aqui, tanto que botaram o nome, solta o fole gaiteiro, que é as gaitas, né, que são os teclados. A gaita que o gaúcho que fala Sim, muito, né? Os verdade. gaiteiros, o gaúcho, Verdade. Que é muito comentado. Então, Maurício, você vê, a gente não tem hoje, na Folia de Reis, uma escola para sanfoneiro, que é o perigo de acabar, que nem aconteceu o carnaval. Não houve renovação. Sim. Né? Que você tem que ir renovando, não é só os palhaços. Sim, não, mas sim. o palhaço pular, né? Mostrar a arte dele,
tem que ter o sanfoneiro. Até porque a harmonia da folia está na sanfona. Na sanfona. É o único instrumento que faz que substitui ali alguma coisa. Tem a corda, né? Tem o violão, tem um outro instrumento, mas a harmonia, a sanfona é essencial, porque quando passa uma folia em qualquer lugar que a gente vê tocando, a gente ouve o barulho da percussão, mas é nitidamente, né? É igualitário a sanfona tocando. Ô Maurício, a gente fala em relação à Folia de Reis, é uma coisa histórica do Brasil, que não é só de Valença. Sim. Né? O Brasil inteiro, que a Folia de Reis, na realidade, também acho que nem é nossa, né? Que eu estou pesquisando, né? O carnaval, esse carnaval é nosso, que tem o carnaval da França, né? De vários países, na época da máscara e tal, e que veio me trazendo uma preocupação. Eu tenho conversado com muitas pessoas de bloco, escola de samba, estão começando a deixar as crianças pegar um instrumento. Que tinha muito mestre, não. O mestre, ele tem que saber, praticamente, todos os instrumentos para poder ensinar, né? Então, aquelas pessoas que coordenavam a bateria, muitas vezes ele não tinha grande conhecimento. Ouvia falar surdo de primeira, de segunda, de terceira. Sim. Mas ele ouvia numa gravação, depois começou a ver que a televisão ficou mais fácil, né? Hoje, mostra as casas, né? A maioria das casas tem televisão. Antigamente, que nem quando a Rita Pavone veio no Brasil, éramos 15 para assistir a Rita Pavone numa casa. É verdade. Entendeu? Então, amor, me preocupa isso. Quando eu falo nessa moça aí do pé de moça, eu fui lá um dia, ela me convidou, fui lá olhar quantas pessoas que eu não acreditavam que ia se envolver, que vieram de gerações, né? Sim. Não desfilavam, mas tinham vontade, muitos tinham vergonha. E nesse último carnaval, eu vi uma mistura, que eu chamo até de feijoada, dentro de bateria, dentro dos blocos, dentro de algumas escolas. Eu vi essa mistura. Parece que ali quebrou um pouco o preconceito. Tá? Claro, Um pouco sim. do preconceito financeiro, o preconceito de cor, né? Que ali você está falando na parte social e econômica da coisa, né? Da coisa, que nós começamos com isso na época do pagodão. Me lembro que quando nós conversamos da ideia do pagodão, eu sempre falava em casa com a minha irmã que a gente tinha que trazer uma coisa que nós aprendemos no passado. Era o envolvimento das pessoas de poder aquisitivo médio para alto em Valença, desfilava em carro, né, enfeitava carro. Eu estou procurando, eu vou ver até com o João Macedo, que tem um caminhãozinho, que eu tenho uma lembrança dele na Nado, que o seu Lulu tinha um, que era o pai do Fernandinho. Sim. E esse que enfeitaram, que eu não sei se é o mesmo, para o Carnaval de Valença, ele estava em frente ali, que a gente chamava de Cidade Alta. Hoje ali tem várias lojinhas ali, perto da loteria, aquele prédio da loteria, ele está na Rua dos Mineiros e vai para Nilo Peçanha. Sim. Então, Carnaval, parte deles ali. E o Carnaval de Valença já foi na Padriluna. Sim, com certeza. Como também já foi descendo na Rua dos Mineiros e passando na Rua dos Na Rua dos Mineiros. Descendo o jardim. Passarela. Isso, tinha até arquibancada, né? Isso. Então, amor, você vê, a gente tem essa lembrança, essas crianças, será que a gente vai conseguir fazer isso? Existe um projeto também esse ano paralelo aí ao Carnaval, porque o Colégio Estadual Teodorico Fonseca está completando esse ano 50 anos, né? Vai ter o jubileu. Uhum. E parece, né, que o Bedeu, que não está mais em Valença, estão até ensaiando todos os sábados às 15 horas lá no Teodorico, né? Lá em cima no Teodorico, aqui no Jardim de Cima, dentro do colégio lá. E parece que tem um projeto onde, né, vão ter crianças, né? Crianças mesmo, tipo a partir de 6, 7, 8, 9 anos, vão estar saindo também, para que não perca, né? Porque se hoje completa 50 anos, daqui a um tempo pode ter a fanfarra do Colégio Estadual Teodorico Fonseca completando aí 100 anos, né?
para não deixar essa coisa morrer. Tião, infelizmente a gente está terminando o nosso podcast, passou, né, porque é um podcast da Lei Paulo Gustavo, mas eu quero deixar sempre, né, que você puder, para a gente poder conversar na nossa live que a gente já fez aqui outras vezes. Eu queria dizer que esse podcast é um projeto onde eu fui aprovado, né? Com o nome de Papo de Música e Arte Valenciana, e hoje eu tive o imenso prazer de trazer aqui o Sebastião de Souza Medeiros, popularmente conhecido e carinhosamente conhecido em Valença como Tião Buda, filho da Dona Ondina, e que hoje, para surpresa, ele está ali com um documento oficial onde a Dona Ondina foi a primeira mulher, né, dona de casa, cuidadora de filhos, a montar a primeira escola de samba. Isso é muito orgulho. E esse projeto aí é um projeto da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo. Tião, mais uma vez, muito obrigado, sempre que você precisar. Mauro, eu te agradeço e queria até pedir a você para incentivar esses papos que a gente está precisando, criar uma roda de conversa. Sim. Em relação à cultura de Valença. Com certeza. Né? A cultura que eu falo, a cultura pobre, que é a cultura negra. Sim, né? Com certeza. Da onde saiu a Rosinha, da onde saiu a Benedita, né? Então tem tantas Beneditas, tantas Rosinhas. Ninguém nasce grande, né, Tião? Ia ser um problema sério se nascesse grande. Ninguém nasce grande. O próprio Pelé, né, que na parte do esporte, um menino humilde que chutava bola de meia, aquelas bolas antigas feitas com meia, muitas das vezes enxertado com papel. Eu também chutei isso daí. Você também deve ter chutado muito, né? Muito. Mas, Mauri, vamos pedir, né, que quem sabe a próxima vez que a gente se encontre, a gente tem uma notícia melhor em relação à cultura. Está melhorando. Sim, eu não vou te enganar, não. Hoje está aí o Conselho de Cultura, torno a repetir, faço parte dele. Guardei muita coisa do passado, do início do Conselho, que eu tenho orgulho de dizer que eu fui um dos fundadores do Conselho de Cultura da cidade. Com certeza. Tá? E agora está de volta como diretor. E estou lá de novo, né, tentando ajudar de alguma maneira, né, a cultura. Mauri, muito obrigado. Toda vez que você precisar, você pode... A gente vai marcar futuramente, não nesse podcast que é uma prestação de contas, nós vamos marcar aí, trazendo a Mariana, né? A Mariana, ou trazendo o Vinícius de novo ali, que desde que pega no alcance ali, para a gente poder fazer um bate-papo e expor ideias para o pessoal. Isso aí. Você vê, Mauri, para fechar, que eu não posso esquecer, outra mulher que fez crescer um carnaval foi a Maria, do Pagodão. Sim, com certeza, com certeza. É uma novidade que hoje está surgindo aí, né, dentro da cidade, os blocos, as mulheres que estão no comando de alguns blocos. Com certeza. E a gente não pode deixar de esquecer disso tudo. E lembrar daquelas pessoas lá de trás, né, que fizeram um bom carnaval da cidade. E a gente não pode deixar isso morrer de jeito nenhum. Não vai morrer. Tá? Gente, muito obrigado. Até um próximo segmento da Lei Paulo Gustavo, o nosso podcast de Papo de Música e Arte Valenciana. Lembrando que a Lei Paulo Gustavo, né, é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença, Secretaria de Cultura e Turismo de Valença. Obrigado a todos. Termina aqui mais um podcast com a apresentação de Amaury Figueira, projeto Papo de Música e Arte Valenciana. Projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença. Até o próximo!